chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos que estão e todas, né, que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual, pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. Bom, hoje a gente vai falar sobre as grandes empresas que cobram protagonismo do Brasil na agenda ambiental. É sobre esse assunto que a gente vai falar agora com o nosso colunista querido Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja Bom bem-vindo. dia, bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, 107 donos de grandes empresas, né, divulgaram o documento intitulado Empresários pelo Clima, na última segunda-feira, em que eles estão pedindo aí objetivos climáticos ambiciosos, né, e que o Brasil assuma o protagonismo na defesa contra o agravamento da temperatura global e defendem uma economia de baixo carbono, né? A carta vai ser apresentada durante a próxima conferência sobre o clima, a COP26, que vai acontecer em novembro, em Glasgow, na Escócia. É importante essa atitude de parte do empresariado brasileiro assumir a sua cota de responsabilidade, Wagner? Ela é bem-vinda, Marilu. Ela é bem-vinda porque é mais um descolamento do governo atual, né? Nós estamos falando do setor produtivo, segundo algumas estimativas, esse conjunto de sete empresas, que você lembrou bem, reúne 47% do PIB brasileiro. Então, nós estamos falando de grandes empresas de setores de telefonia, mesmo mineração, setor de serviços, né? Enfim, há uma ampla gama de empresas aí reunidas. Isso mostra que há uma sensibilização muito grande de parte do empresariado para essa questão que me parece central. Agora, é evidente que eles não fazem isso desprovido de interesses. É claro que eles sabem que se o Brasil se manter como um pária das negociações de mudança climática, provavelmente teremos retaliações econômicas, e isso certamente afeta o mercado, especialmente para quem tem interesse em exportação, e é o caso de parte dessas empresas aí. Né? Agora, é curioso, Maria, quando a gente vai olhar a carta, eles pedem mais regulação, eles pedem mais Estado. Né? Isso é algo realmente muito interessante, nós temos que realçar, porque, ao contrário do que se diz, né, para as questões socioambientais, se nós não tivermos, de fato, regras claras, o Estado atuando, o Estado, de alguma maneira, induzindo as ações do setor empresarial, nós vamos ter, de fato, uma situação de desregulamentação, onde aí a barbárie predomina e você tem aí, inclusive, afetando a própria competitividade. O empresário não sabe qual jogo ele deve praticar para que ele possa, de fato, dizer o quanto o produto dele emite mais ou menos gás de efeito estufa, e isso, evidentemente, tem consequências, especialmente no consumidor de fora do país, que já está aí muito preocupado e antenado, né? Em que medida que um produto é mais ou menos emissor de carvão, ou se ele tem aí chamado de carbono neutro, enfim. São questões que pouco a pouco ganham destaque no mundo e que vão chegar ao Brasil também. Vai chegar ao mercado consumidor brasileiro, eu tenho clareza disso nos próximos anos. Então, de alguma forma, esse grupo de empresários se reuniu, né, gerou um documento de 2 páginas, com alguma densidade, inclusive. Claro que é um manifesto, né, ele passa por algumas questões de maneira ampla, mas eu queria realçar esse aspecto. Eles pedem mais Estado, eles pedem literalmente regulação, né, normas claras para que eles possam atuar. E a partir daí, evidentemente, se descolar da imagem do governo, né, mostrando, olha, apesar desse governo, nós aqui que estamos preocupados, né, com essa questão e queremos, inclusive, nos tornar mais protagonistas nesse cenário geral. Isso me parece uma boa ação, claro que, insisto, não é desprovido de interesse, evidentemente que eles têm lá seus interesses, mas de alguma maneira é mais um isolamento do governo. Exato. Agora, eles estão pedindo mais Estado, e como você falou, está se descolando desse governo, ou seja, a curto prazo nada será feito, porque o governo Bolsonaro, ao contrário, ele está exatamente destruindo o que a gente tem na natureza, né? Os biomas, não é isso, Wagner? É realmente nesse momento vai ser impossível, né? Infelizmente, a gente assiste um desmonte, né, todo o aparato institucional socioambiental brasileiro, que foi construído aí desde os anos 80 do século passado, são aí quase 40 anos, né, de luta política, de articulação, de construção. É preciso realçar que, em alguns momentos, o setor empresarial teve uma participação destacada, né, não dá para ter preconceito, né, também não dá para dizer que todos os empresários são bacanas, enfim, eles têm lá seus interesses, mas houve sim, em alguns momentos, participação no setor empresarial, a própria Rio 92, a Rio Mais 20, enfim, poderíamos citar alguns momentos na própria discussão
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, houve um segmento importante por meio do SEMP, né, o Centro Empresarial para Reciclagem, que também atuou. Enfim, então, alguns segmentos empresariais, né, eles conseguem ter alguma sensibilidade para a questão socioambiental. Eu já participei de alguns fóruns de meio ambiente, enfim, conselhos, e às vezes os representantes do setor industrial, eles confessam, olha, lá na minha instituição, na minha entidade, eu sou criticado, que eu sou visto como um romântico ambiental. E quando eu venho aqui no fórum, vocês me criticam que eu sou um empresário ganancioso que quer destruir a natureza. Então, eu estou sempre numa situação de berlinda. Eu falei, bom, mas pelo menos você está aqui conosco conversando, enfim, né, e insista lá junto aos seus pares para que a gente possa mudar, de fato, né, a visão. Agora, eu também tenho clareza que o modo capitalista de produção ele é absolutamente incompatível com as questões socioambientais, porque ele parte no princípio, Marilu, que é antiambiental, né, a expansão permanente da produção. Nós sabemos que isso não vai resolver o problema que nós temos, mas atenua, né? E no processo de transição, esperamos um outro tipo de organização social. Tem empresários que já pensam diferente, já não me parece pouco, né? Agora, é preciso ter clareza do seguinte, tudo isso é para agregar lá no produto dele, né, mais um item de mercado, enfim, nós temos a emissão zero, nós temos aí, como houve no passado, a ISO 14000, enfim, são temas que são associados ao produto. No fundo, eles querem agregar valor. Exato. Acho que a Petra está concordando com você aí. Ela resolveu se manifestar agora. Acho que eu falei empresária, não sei se ela gostou muito, não. Ela falou, tudo bem, vai, Wagner, tudo olha, certo. Fez uma ressalva aí, mas olha, Wagner, a gente está o documento aqui dos empresários, né, eles salientam aí os nossos múltiplos recursos naturais, a capacidade, né, do nosso povo e, como você disse, eles querem desenvolver, né, eles precisam, né, de um arcabouço político regulatório que apoie aí essa trajetória que eles pretendem em relação a essa questão do baixo carbono. Agora, existe o Congresso, né? A gente está falando de leis também, né? Não só o executivo com Bolsonaro, mas também o Congresso. Existem parlamentares que estão completamente envolvidos com a causa, enfim, a gente tem aí o Nilton Tato sempre, né, defendendo aí o meio ambiente, mas também foi um retrocesso enorme esse Congresso e é difícil avançar nessa questão, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. O Congresso atual, quando ele foi eleito, já os estudos todos apontavam, né? Seria o mais conservador e, infelizmente, isso se confirma, né? Nós já, inclusive, naquele momento, mostrávamos, né, lobby inclusive, com territorialmente do setor empresarial e mesmo do agronegócio, financiando aí, né, campanhas de deputados que, evidentemente, depois passam a fatura, né, cobram aí que os seus interesses sejam contemplados. Então, desse Congresso não há muito o que esperar, né? Ao contrário, a gente está assistindo aí uma flexibilização, uma tentativa de flexibilização do licenciamento ambiental, o estímulo ao agronegócio por meio de, enfim, leis que de alguma maneira facilitam ainda mais a entrada de agrotóxicos no Brasil, enfim. É claro que do ponto de vista empresarial, quanto mais agrotóxicos tiver, né, ele espera, né, que isso reduza o preço, mas na verdade isso tem o sentido contrário, né? Você possibilita mais produtos que contaminam o solo e a água e depois chegam até nós, né? Isso, então, é ruim, na verdade, para a sociedade brasileira, né? Não tem nada de interessante, de importante nós pensarmos no sentido público. Então, esse Congresso atual, lamentavelmente, ele é bastante conservador, ele não nos inspira, né, a pensarmos. Claro que tem as vozes dissonantes que são importantes, fazem história, marcam posição, né? Agora, nós deveríamos ter um debate de outra qualidade, né? Qual é o legado que nós queremos deixar para as gerações atuais e futuras e, principalmente, isso me parece fundamental, né? Quais ações estamos tomando agora para mantermos os serviços socioambientais e ecossistêmicos que o Brasil dispõe? O próprio documento dos empresários reconhece: nós temos recursos naturais, nós temos água, nós temos sociodiversidade, nós temos biodiversidade, nós temos fontes de energia alternativas, né? E ao contrário, o que a gente está assistindo hoje é um modelo que está recuando, né? Está aí, por exemplo, implementando as térmicas em larga escala, em vez de estimular, por exemplo, eólica e solar. Em que pese ontem temos uma boa notícia, né? Ontem foi quebrado o recorde de geração de energia solar no Brasil, né? Isso é importante, mas ainda é muito aquém do nosso potencial, né? Então, nós temos um enorme potencial para ampliar essa produção. Nós comparamos hoje que o Brasil produz em termos territoriais, né, com Espanha, mesmo Alemanha. É absurdo que o Brasil, um país tropical, esteja ainda em níveis mais baixos que esses dois países, localizados em países em clima temperado, por exemplo, né?
Então, nós temos muito que avançar. Foi importante bater o recorde ontem? Foi, mas é preciso e é necessário avançar. E temos capacidade para isso, né, Maru? Capacidade técnica, científica e, fundamentalmente, as condições geográficas para poder usufruir dessa insolação. Exato, eles citam também o RenovaBio, né, que é aí uma política, né, aprovada de pagamento por serviços ambientais. A importância, né, desse tipo também de, enfim, de política para essa questão, para diminuição, né, dessa poluição total aqui no Brasil. Marília, essa é uma questão sempre muito polêmica, né? Porque a gente sempre discute se é possível precificar a natureza e precificar os serviços socioambientais, né? De maneira muito rápida, quer dizer, como é que você vai remunerar, por exemplo, um povo originário onde a moeda não circula, o papel moeda não circula, por exemplo, né? Você vai ter como interlocutor um representante tradicional, respeitando, por exemplo, a tradição cultural do povo, geralmente são as pessoas mais velhas, né, que têm uma posição de destaque. Ou você vai negociar com qualquer associação que porventura seja organizada, e às vezes isso infelizmente ocorre, e aí esses indivíduos acabam pedindo lá uma caminhonete, pedindo lá um barco, enfim, em troca do serviço socioambiental. É uma questão sempre polêmica, mas o que tem de mais fundamental, me parece, é o reconhecimento do papel desses povos originários, né, das comunidades locais, de pescadores, de camponeses em geral, que tem, de fato, um manejo com o solo, um manejo com a terra, que permite que os serviços socioambientais sejam oferecidos ainda. E esse reconhecimento não me parece pouco, né? Daí avançarmos para uma remuneração por dinheiro ou outro tipo de reconhecimento é uma discussão que deve ser feita também. Mas o RenovaBio, claro, na perspectiva empresarial, é simples, né? Porque atribui um preço e, enfim, se paga aquele valor e, bom, estou fazendo a minha parte, né? Eu tenho que pagar tantos reais para cada tonelada de gás de efeito estufa que é absorvida, eu pago, pronto, né? Eu estou pagando não sei quanto reais para tantos hectares de Mata Atlântica ou de Amazônia preservada, resolvi o problema, né? Então, dado o pragmatismo empresarial, evidentemente que a precificação é conveniente, mas sempre é preciso ter ressalvas, né? Se esse preço, enfim, se o valor monetário, e aí eu tenho que lembrar de um colega espanhol, o professor Juan Martínez Alier, que fala que nós temos, na verdade, uma disputa de narrativas, né? Porque para muitos povos você pode oferecer o que for, mas aquele dinheiro, aquele recurso todo não tem o mesmo significado, por exemplo, em destruir o lugar que ele nasceu, que ele vive, né, que os seus ancestrais viveram também, e que certamente ele quer que seus filhos vivam. Então, é de fato uma disputa de narrativas, né? Nós temos aí uma linguagem valorativa diferenciada, é a expressão que ele usa. E aí a gente passa a ter um debate de caráter sociológico, antropológico, que é muito sofisticado, que vale a pena ser desenvolvido, mas às vezes o pragmatismo empresarial não permite, não dá tempo para que essa discussão toda seja realizada. Mas reconhecer o papel desses povos originários me parece já um avanço importante. Eu lembrei agora, você está falando em relação ao valor, né? O valor da natureza, né? Para os povos originários, por exemplo, ou para os empresários. Eu lembrei de uma desembargadora que ela falou o seguinte: eu não vou levar meus filhos para a Disney. Eu vou levar meus filhos para as aldeias indígenas aqui do Brasil para eles conhecerem o que é essa realidade, essa riqueza desses povos, né? Quer dizer, eles inclusive estão citando aqui no documento, estou vendo aqui, eles estão contra, obviamente, o desmatamento ilegal, né, da floresta amazônica e de outros biomas brasileiros, mas é importante que se eles mergulhassem mesmo, né, nessa realidade, eles teriam um outro olhar, não é isso? A gente está vendo aí músicos, né, fazendo, inclusive, está rolando aí um vídeo, uma hora eu vou colocar aqui também, um vídeo com um músico junto com os indígenas, né, produziram aí uma live linda, maravilhosa, um vídeo lindo, maravilhoso. Agora, é importante esse mergulho, a pessoa sai diferente quando tem esse contato direto, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Desde minha primeira imersão na Amazônia foi em 1990, já tem algum tempo, né? E tive a oportunidade de, com alguma frequência, de vez em quando, voltar, né? E é bem de vez em quando, né? Não chega uma vez por ano, infelizmente. Eu gostaria até que tivesse sido mais frequente. Mas tudo que a gente vivencia lá é, de fato, muito marcante, né? Começar da exuberância da paisagem, é um lugar onde você sente claramente, né, a chegada das massas de ar frias, a chuva,
oscilação de temperatura, a variação do rio. Você vai numa certa época do ano, o rio está de um jeito, você vai noutra época do ano, o rio está completamente diferente. Enfim, conviver com povos originários, eu tive a oportunidade de conviver com quilombolas, enfim, povos indígenas, é realmente uma experiência muito enriquecedora e você se renova, você de fato vê ali, você repensa, né, o que você está fazendo com a sua vida, isso não tenho dúvida, né? É claro que é uma experiência que infelizmente ainda não pode ser para todos, né? Mas divulgar esse tipo de situação, esse vídeo eu não vi ainda, depois quando você postar eu vou ver, sabe que eu sou um ouvinte, assistente assíduo das suas matérias aqui, momento de vez em quando, eu acredito que isso tudo sensibiliza a sociedade brasileira, né, de que nós temos de fato um potencial extraordinário no convívio com esses povos originários, né, que tem muito a nos ensinar. É uma passagem só, se você me permite, a primeira vez que eu estava lá na comunidade de Oriximiná, no interior do Pará, junto ao rio Tapajós, se me lembro bem, um representante falou assim, como é que vocês vivem lá em São Paulo? Eu, na época, vivia num apartamento e falei, eu tentei mostrar para ele. Ele falou, mas que coisa estranha, né? Como é que vocês moram um em cima do outro, né? Enfim, ele ficou muito impressionado na ocasião. Ele não era uma liderança que com alguma regularidade ia a Belém, os que vão a Belém, claro que conhecem isso tudo, mas ele não tinha essa possibilidade. E eu desenhei, né? Fiz no chão assim, e falei, nossa, que coisa estranha, como é que você chega lá em cima, né? Não dá trabalho? Eu falei, realmente, né? Tem que subir, ou então usar uma máquina, enfim. E ele ficou muito impressionado. Aí, quando nós fomos andar depois lá, eu falei, puxa, mas que curioso, eu estou vendo aqui umas casas, né? A minha encosta tem umas casas junto aqui ao rio. Eu falei, a gente tem 2 casas, né? Agora que o rio está baixo, a gente mora aqui. Quando o rio sobe, a gente mora lá. É que nem vocês, moram um em cima do outro, só que muda só quando a chuva chega, quando a cheia chega. Foi algo extraordinário, né? Quer dizer, isso é completamente diferente. Imagine que se nós fôssemos pensar em São Paulo, né, ter 2 casas, uma casa para período de chuva, uma casa para período de, enfim, não chuva. É claro que isso nem é necessário aqui, mas, enfim, isso mostra o desprendimento, né? Você tinha lá uma casa apontada, claro que segundo os padrões técnicos deles lá, e que era ocupado, destinada para o período de chuva, né? Já estavam preparados, portanto. A chuva, quando o rio alagava, eu não tive chance de visitá-los com o rio mais cheio, mas certamente era ali que eles iam viver. Então, estão absolutamente organizados, adaptados aos ritmos da natureza. Isso que é muito importante realçar. E sempre que eu lembro disso, me lembro com muita emoção e muita felicidade de ter podido aprender isso com eles. E eu falo com meus alunos e agora estou tendo a chance de falar para quem nos acompanha aqui na Rede Brasil Atual. Exatamente. É uma delícia, né, esse contato. Eu já tive em várias aldeias também. Mas, Wagner, tem uma ouvinte aqui, a Cícera Maria Castilho, ela disse o seguinte: acho que devemos pedir e fazer uma campanha para despoluir o Rio Tietê em São Paulo. Cada governador que se elege promete e depois não faz nada. Bom, enfim, a gente teve até um estudo recente, né, da SOS Mata Atlântica, que teve algum avanço em relação à questão da despoluição, mas de fato, né, Wagner, há tantos anos, né, a gente fala desse Rio Tietê para despoluir, são milhões aí investidos, mas a gente não tem aquela notícia, né? Rio Tietê despoluído, vamos já, né, curtir, usufruir do rio. Essa é uma observação aqui da Cícera Maria Castilho para você, Wagner. É uma observação importante, porque em 1992, né, na época logo depois da Rio 92, chegou um volume de recursos importante do governo japonês na época, que tinha até o nome, era o projeto Tietê, né, a tentativa de despoluição do Tietê, e a ideia era fazer 2 canaletas paralelas à cara do rio, para receber justamente todo esse material, e a partir daí isso seria destinado com uma estação de tratamento. Infelizmente, pouco avançou, né, especialmente aqui na região metropolitana. Houve durante muito tempo uma polêmica envolvendo Guarulhos, né, se Guarulhos ia ou não tratar um córrego que é justamente a divisa com São Paulo. Depois chegou-se a um acordo, esse córrego está sendo tratado, mas hoje o principal problema ainda é o lançamento clandestino de resíduos, né? Infelizmente isso ocorre muito, inclusive às vezes em casas de alto padrão, né, você não tem, havia denúncias, por exemplo, que é casa junto ao Lago de Ibirapuera, por exemplo, né, você tem ali grandes mansões de alto padrão, estavam jogando naquele momento, pelo menos, resíduos, né, esgoto, em rios, em corpos d'água. Isso é inadmissível, né? Então, esse é o grande problema que temos hoje. Claro que São Paulo também tem um relevo muito acidentado, isso também facilita que alguns dejetos cheguem até o rio, mas se você não colocar barreiras e coletar isso tudo, evidentemente que isso vai chegar para o rio, né? Quando chover, ele vai ser tudo transportado até o fundo do rio.
Então, é um problema realmente difícil de ser solucionado. Avançamos, né? De vez em quando, eu já tive a oportunidade também de sobrevoar o Tietê e é sempre muito interessante. Você vê claramente até onde vai a pluma de poluição. Felizmente, ela diminuiu um pouco, né? Melhorou a qualidade de água, mas temos que avançar muito, sim, né? E eu sempre imagino, Malu, quando é que nós vamos poder navegar pelo Tietê? Imagina se você puder sair do Butantã e até a Penha, né, por exemplo, usando o rio, né? Seria algo extraordinário, né? Pegando aí, cruzando Pinheiros, enfim, seria algo realmente muito interessante. Nós vamos ganhar uma alternativa de transporte, né? E isso existe em várias cidades do mundo, né? Não é nada... Recife, por exemplo, não precisa nem pegar países fora, né? Cidades de fora do país. Recife, por exemplo, está usando, ainda que para fins turísticos, nós podemos pensar também como alternativa de transporte, o que seria, além de tudo, muito aprazível, né? Claro que para isso precisa ter um rio limpo, né? Um rio que ofereça condições mínimas, né, de segurança de saúde. Podemos avançar para isso, espero que sim, né? Mas infelizmente até agora as promessas são muitas, mas o grande problema passa a ser de fato falta de controle do que era jogado no rio. E Wagner, a Daniele Soledade está dizendo o seguinte: no Mecu Cradjá, uma professora Guarani Mbiá disse que precisava fazer antropologia para entender as ações dos não indígenas, que de fato, realmente, eles não conseguem entender essa lógica aqui, né, dos brancos. Fantástica frase, excelente, excelente, muito boa mesmo. Exato, ela está falando aqui de demarcação já, enfim, são várias aqui as opiniões, né? Estou passeando um pouquinho aqui pelo chat do YouTube, né? Tanto da rádio quanto da TV. Olha, ela está falando o seguinte: a Gisela Nascimento, esses esgotos não são clandestinos, a Sabesp sabe onde estão os lançamentos, esses são os esgotos não coletados. Enfim, comentando aqui algo a respeito da coleta de esgoto. É complicada essa situação também, né, Wagner? É complicado, porque de um dia à noite alguém vai lá e joga, né? E isso é algo que a gente acompanhou, teve um projeto que nós fizemos parte, já há algum tempo, e eu tive nesse momento a oportunidade de percorrer alguns córregos junto ao Tietê, né? Marilu, até motocicleta a gente via jogado lá, né? Enfim, o pessoal fala muito de sofá, pneu, também, né? Infelizmente, né? E Nossa. é claro que uma motocicleta, um sofá, um pneu não é transportado, alguém foi lá e jogou, né? Então, de fato, precisa ter um controle, uma sensibilização junto à população, porque uma vez que esse material está lá no córrego, ele vai demorar para ele se degradar, enfim, e ele vai soltando elementos químicos ali, contaminando muita coisa. Então, é um processo mais longo, mais demorado, mas dá para corrigir. Eu sou sempre muito otimista, acho que a população, quando bem informada, ela colabora e colabora muito, né? Então, de fato, existe esse problema, mas é possível, sim, corrigir. Exatamente. Aqui, só para a gente encerrar o comentário aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá, a Shalimar da Silva, falando 30 anos de governo do PSDB e nada no Rio Tietê. Que observação. Muito bem observado, isso é verdade. Exato. Tem também o Rafael Freitas. É isso aí, sou de Recife, estou cobrando isso, moro do lado do Capibaribe e queremos transporte no Rio. Bom, enfim, tem um pessoal aqui também sempre participando, mas é sempre legal aí levar para você, né, Wagner, esse retorno, né, dos nossos queridos ouvintes, telespectadores e internautas, né? Sem dúvida, agradeço aí os comentários, é sempre um prazer, dentro do possível, poder comentar os comentários também. Tá certo, então. Bom, Wagner, a gente agradece aqui a sua participação por hoje, te explorei bastante, mas a gente volta na semana que vem aqui com mais novidades aí no meio ambiente, tá bem? Até a próxima. Até a próxima, Wagner. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.